Saudações tricolores, sejam bem-vindos ao canal Máquina Tricolor. Eu me chamo Leandro Goulart e sou torcedor da primeira e mais importante instituição futebolística desse país. Beijo no escudo, tô usando casaco hoje aqui, ainda de cara fechada, óbvio, né? Uma eliminação traumática, péssima, que na minha opinião não foi tratada com essa importância pela comissão técnica e não vou dizer pela diretoria porque a gente não viu declaração do presidente, enfim. Mas no vídeo de hoje eu vou tratar sobre essa eliminação aí e aproveitar para falar sobre aspectos históricos, né? E principalmente aspectos envolvendo a instituição e aspectos envolvendo o trabalho do treinador, Fernando Diniz. Acho importante fazer esse alerta aqui com vocês, abrir a mente de vocês e mostrar algo que com certeza vocês não vão ver em nenhum programa esportivo e fatalmente nenhum youtuber vai falar também, assim como nenhum site da internet ligado ao Fluminense. Mas já vou pedindo aí para vocês darem um like, se inscreverem, quem não está inscrito, vamos dar essa força aí para o canal bater 5.000 inscritos, é um número bem expressivo que eu quero alcançar e eu conto com o apoio de vocês. E como no último vídeo, peço muito a interação de vocês nos comentários. A galera mandou ver no último vídeo, vários comentários maneiros, li todos e mais uma vez deixo meu registro aqui que eu fico impressionado com a visão que vocês têm, com a qualidade dos comentários de vocês. Tá beleza? Então vamos embora fluminenciar. Pessoal, eu analisei muito aí os últimos acontecimentos, desde o momento que acabou o jogo lá na Copa do Brasil, onde nós fomos eliminados pelo nosso arquirrival. E aí eu decidi fazer um vídeo falando sobre o trabalho do Diniz e também sobre a questão da direção do clube. E eu vou usar algumas coisas aqui para poder contextualizar, tá? Eu vou fazer umas analogias e tal, sempre dentro daquela minha linha que vocês já conhecem, estão bem familiarizados. Tá beleza? Eu vou começar falando, cara, do aspecto institucional, tá? E aí eu vou usar um exemplo aqui que quando eu li isso, descobri isso, eu fiquei muito impressionado. Existe um clube aqui na América do Sul que ele contraria toda a lógica, né? Ele vai contra toda a lógica do continente quando você fala de Libertadores, quando você fala de potências. A gente sabe que a Libertadores no início foi amplamente dominada por uruguaios e argentinos, principalmente pelos uruguaios. Peñarol, para quem não sabe, fez a primeira final em 60, em 61 também, venceu as duas. Em 60 ele derrota o Olímpia, em 61 ele derrota o Palmeiras na final. Em 62 ele chega na final novamente, mas perde para o Santos, do Pelé. E aí o Peñarol, o Nacional também participa de várias finais, ganha sua primeira final em 71, certo? Então a gente sabe que num primeiro momento ali os uruguaios e argentinos dominavam, depois chegaram os brasileiros, e hoje em dia, amplamente, a Libertadores é dominada por brasileiros, isso aí é inquestionável. E os nossos rivais mais fortes são os argentinos, aqueles que a gente, quando enfrenta, vê a possibilidade ali de repente ser eliminado, principalmente Boca e River. Só que tem um time que ele foge à regra, cara. Um time que ele fez 7 finais de Libertadores e ele é tricampeão da Libertadores. E não é de um país, Uruguai, Argentina ou Brasil, ele é de um país que, além de ser economicamente muito fraco, um país fraco economicamente, quando a gente fala, e também não ser um país muito populoso, que isso também influencia, né, no desempenho esportivo aqui na América do Sul, ele é de um país que o futebol também é muito fraco. Não tem título de Copa do Mundo, tem poucas participações em Copa do Mundo, tem 2 Copa Américas, uma na década de 50 e outra em 1979, e eu já vou falar que país é esse, que é o Paraguai, e vou também falar que time é esse, que é o Olímpia, tricampeão da Libertadores. Venceu a Libertadores em 79, derrotando o Boca Juniors na final, travando o tricampeonato do Boca, 7-7, 7-8, o Boca ganhou em 77 do Cruzeiro, 7-8 do Deportivo Cali, e depois ele veio vencer a Libertadores novamente em 90, derrotando o Barcelona de Guayaquil, sendo que nesse período ele fez 3 finais seguidas de Libertadores, 8-9, 90, 9-1, onde em 89 ele perde para o Nacional de Medellín do Higuita, em 90 ele vence, em 91 ele perde para o Colo-Colo do Chile. E ele volta a vencer a Libertadores novamente em 2002,
onde ele derrota o São Caetano na final. E ainda chegaria à final da Libertadores mais uma vez em 2013, onde por um triz não conquistou o tetracampeonato, perdeu nos pênaltis pro Galo, né? De Ronaldinho Gaúcho, Diego Tardelli e companhia. Olha que loucura, um time de um país economicamente fraco, que não é muito populoso, de um país onde o futebol não é forte, sequer o Paraguai consegue participar de Copa do Mundo, quando consegue. E por que aconteceu isso com o Olímpia? Cara, eu costumo falar para os meus filhos, para os meus alunos o seguinte, meu irmão, nada é por acaso. Nada é por acaso. Tudo que acontece com o time, com você, com qualquer coisa, tem um porquê. E aí vamos lá, eu vou explicar aqui por que o Olímpia atingiu esse patamar na América do Sul. Vamos lá. O Peñarol, quando conquistou seu primeiro título em 60, 61, ele tinha um jogador chamado Luiz Cubidias. Um jogador muito briguento e tal, né? Hoje em dia seria chamado de bad boy. Esse cara foi pro Nacional e ele quase conquistou a Libertadores novamente pelo Nacional em 66. Ou melhor, foi pro River. Ele foi vice-campeão da Libertadores em 66 pelo River, também perdendo pro Peñarol. Eu tô contextualizando aqui para vocês entenderem. Vocês vão falar assim, caraca, meu irmão, porra, realmente tudo tem um porquê. E aí esse cara vai pro Nacional, ele é ídolo dos dois times, tá? Do Peñarol e do Nacional, ambos de Montevidéu, do Uruguai. E ele conquista a primeira Libertadores em 71 pelo Nacional, quebrando um tricampeonato do Estudiantes de La Plata, que ganhou em 68, 69 e 70. Né? Então, assim, a gente vê que esse cara, como jogador, ele tem uma carreira fenomenal. O cara é um Mister Libertadores. Ele venceu por Peñarol, venceu por Nacional, participou de decisões. E é onde esse cara entra na história do Olímpia. Em 79, o Olímpia contrata ele para ser o treinador. Olha lá, 79, lembra que eu falei o primeiro título do Olímpia na história? O Olímpia contrata esse cara para ser o treinador. E esse cara revoluciona o Olímpia. Ele consegue conquistar a primeira Libertadores da história do Olímpia, derrotando o poderoso Boca Juniors na época, que vinha de um bicampeonato. O Boca chegou 3 vezes em seguida à final. E ele vai para o Mundial de Clubes e derrota o Malmo da Suécia e conquista o torneio intercontinental, que aqui a gente fala mundial, né? Mas na América do Sul é intercontinental. E aí depois ele volta para o Olímpia novamente e conquista a Libertadores de novo em 90. Eu não lembro agora de cabeça, mas provavelmente ele devia estar em 89 também. Lembra que eu falei que o Olímpia chegou a 3 finais seguidas? 89, 90 e 91. É com ele. Aonde eu quero chegar com isso tudo? Primeiro eu falei para vocês porque o Olímpia é tão campeão da Libertadores, é uma equipe que sabe disputar a Libertadores. Que esse cara criou um legado no Olímpia. E esse legado perdura até hoje. Eu e os tricolores que estavam no Defensores del Chaco, naquele jogo do ano passado, percebemos claramente que tudo que estava envolvendo o Olímpia ali sabia exatamente o que fazer. E eu não estou falando só de jogadores e treinador não, tá? Nem diretoria, estou falando da torcida. Cara, 2 horas antes do jogo começar, os amigos que estão assistindo esse vídeo aí, que estavam lá, o estádio estava lotado, não tinha ninguém do lado de fora. A torcida sabe exatamente o seu papel. Fizeram um mosaico perfeito, fizeram uma pressão absurda. Cada marcação do árbitro, cada lance que ele deixava de marcar a favor dos caras, né? Aquela coisa que o jogador se joga e tal. O estádio gritava num único som. Eu sou um cara estudioso e óbvio que eu percebi vários aspectos no estádio para aprender. O estádio joga junto, irmão. A torcida do Olímpia sabe jogar uma Libertadores. E para quem não se lembra, a gente era muito superior a eles tecnicamente. O Olímpia jogou os 2 jogos contra o Fluminense da seguinte forma: eu vou fazer qualquer coisa para me classificar. E quando eu digo qualquer coisa, é qualquer coisa. Aquele cara que tomou o drible humilhante do Luiz Henrique aqui naquele golaço de placa que o Luiz Henrique fez, quebrou ele. Quebrou o Luiz Henrique. O Luiz Henrique jogou contundido no Paraguai. Teve um lance na linha lateral que o cara deu uma tesoura por trás do Luiz Henrique e contundiu o garoto. Vocês não se lembram disso? Aquele Délis Ortiz deitou e rolou no trash talk para provocar nossos jogadores. Enfim, todos os caras ali sabem jogar Libertadores. E aí eu cito um time aqui do Brasil. O Palmeiras agora tá nessa vibe também, o próprio Flamengo. Mas tem um time que há muito tempo já mostrava que sabia jogar Libertadores, que é o Grêmio. O Grêmio sabe jogar Libertadores. O Grêmio sabe a hora certa de cair no pau, de sair na porrada, a hora certa de jogar futebol. A torcida sabe jogar junto, a direção do clube sabe jogar junto, não dá mordomia para rival, para time rival quando vem jogar no estádio deles.
E aí tem aquelas coisas também que envolvem, que é foguetório na porta de hotel. Meu irmão, tudo ali tá envolvido. O Grêmio sempre soube jogar Libertadores. Quem não se lembra da batalha de La Plata, coloca aí, ó. A batalha de La Plata, o que foi esse jogo? Vai na internet e coloca. Eu aproveito e digo para vocês, pesquisa aí Luiz Cubides também, esse treinador uruguaio que revolucionou o Olímpia. É maneiro ler a história do cara. É maneiro, você vai entender, porra, cara, o Olímpia é o rei de Copas, né? Chamado de rei de Copas no país dele. E claro, por rivais aqui do continente, não é à toa. Como é que um time de um país inexpressivo no futebol, com uma economia inexpressiva, é tricampeão da Libertadores? É tão temido assim. A gente já sofreu com os caras 2 vezes. Fomos eliminados em 2013 e fomos eliminados ano passado. Eu tô falando isso tudo aqui. Ah, e tem outro time hoje em dia que está se mostrando uma evolução muito grande na questão de jogar Copas, tá? Seja a Copa do Brasil ou Libertadores, que é o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense hoje sabe jogar uma competição de mata-mata. Mostrou isso contra o Botafogo, completamente seguro aqui no Engenhão, e vem mostrando isso nos últimos anos. Para quem não sabe, eu vou falar aqui, o Atlético Paranaense chegou na final da Libertadores de 2005, chegou na final da Libertadores do ano passado, foi bicampeão da Copa Sul-Americana recentemente, foi campeão da Copa do Brasil de 2019, vice-campeão em 2013 e chegou na final da Copa do Brasil de 2021 quando perdeu para o Galo. É outro time também que a direção do clube, a questão institucional, atentou para isso e está desenvolvendo uma mentalidade para se tornar vencedor. Eu fiz essa introdução para falar para vocês que o Fluminense, vou fazer um corte aqui, tá? Do ano passado para cá, com o Abel e com o Fernando Diniz, mostra que não sabe jogar essas competições. Principalmente no sentido de entrar com o espírito da competição. O Fluminense foi um fiasco contra o Olímpia. Foi ridículo o Fluminense ser eliminado pelo Olímpia. O Fluminense foi um fiasco contra o Corinthians. Fiasco. No Maracanã e principalmente no Itaquerão. Perdeu para um time inferior, mas um time que teve culhão, que é o primeiro fator que você tem que ter para jogar um mata-mata. Culhão. Para quem não sabe o que significa culhão, é isso aqui, ó. Sangue, raça, disposição. Se matar dentro de campo. O Fluminense não entrou com esse espírito contra o Corinthians. O Fluminense não entrou com esse espírito quando era comandado pelo Abel. O Fluminense não entrou com esse espírito contra o Flamengo agora. E eu não vou jogar na conta somente do treinador. Isso é uma questão institucional, de mentalidade da instituição. O Fluminense precisa virar a chave. Assim como o Olímpia fez em 1979. Só deixar registrado que a primeira final de Libertadores de 1960, o Olímpia estava, mas foi por um acaso, tá? Se eu não me engano, foram 6 times que participaram, foi um acaso. O Olímpia se torna uma potência mesmo a partir da chegada do Cubides. Dali para frente, não é por acaso. Tanto é que o Olímpia chega na final de 60 e depois só vai fazer uma campanha maneira em 79. Então fica aqui o alerta, a direção do Fluminense, o Mário é um cara que ama o Fluminense pra caceta, eu sei disso. Eu posso criticar o Mário no que for nas ações dele, mas uma coisa eu sei, o cara é torcedor raiz, tricolor pra caceta. E eu tenho certeza que ele quer dar esse título para o Fluminense, dar títulos grandes ao Fluminense, e ele também quer fazer parte da história. O Mário conhece a história do Fluminense pra caceta, sabe quem foi Arnaldo Guinle, sabe quem foi Oscar Cox, sabe quem foi Manuel Schwartz, sabe quem foi Francisco Costa, sabe quem foi todo mundo. E ele quer estar nesse panteão. Só que ele sabe que para entrar nesse panteão ele precisa conquistar coisas grandes. Muitas coisas grandes. Então fica aqui um alerta para o Mário. Tenho certeza que meus vídeos chegam para ele, nem que seja um corte. Mário, vira a chave, cara. Vira a mentalidade da instituição. Eu sei que você quer fazer coisas grandes pelo Fluminense e você tem condições de fazer. Então dá uma estudada nessa história do Cubides aí. Tem outros clubes também com história parecida, tá? Mas eu não vou falar aqui porque vai alongar muito. Mas dá uma estudada nessa história do Cubides aí e vê o que você pode fazer em relação a isso. E a própria vocês aqui que curtem o canal, que são inscritos, entendam tudo isso que eu tô falando, tá? Entendam. Agora sobre o Diniz, cara, é o seguinte, a coletiva dele foi estarrecedora. Eu dei uma fluminenseada em alguns canais, principalmente o do André e do Vilela. O André mais ainda, o André ficou estarrecido, cara. O André não acreditou nas coisas que o Diniz estava falando. Até mesmo os repórteres que estavam trabalhando ali, participando da coletiva, ficaram estarrecidos, não entenderam nada do que ele falou. Todo mundo até questionou a sanidade mental do cara, irmão. Porque o cara falar que o Fluminense fez uma boa partida contra o Flamengo, porra, peraí, cara. Que jogo que ele viu? Que jogo foi esse que ele viu? Ninguém viu esse jogo. O Fluminense foi amplamente dominado pelo Flamengo nos 2 jogos.
amplamente dominado. E aí eu vou falar uma coisa para vocês aqui. O público que curte futebol, ele tem a seguinte visão, tá? Isso é regra. Ele tem a seguinte visão de um treinador de futebol. O treinador de futebol não ensina, não vai ensinar o jogador de futebol a jogar futebol. A visão que a galera tem do treinador de futebol é que ele escala o time. Ele define quem vai usar o colete titular ou o colete de reserva. E ele monta um esquema tático. Ponto. Ninguém aqui tem a visão que o treinador de futebol é um professor e que os jogadores são alunos. E são. E aí, por conta da minha vivência dentro do jiu-jitsu e do meu amor por outros esportes, como o rugby, como NBA, que é um excelente laboratório para você entender táticas, tudo sobre relacionados a esporte, a NBA não tem igual. O rugby também é um esporte espetacular para você entender sobre tática, sobre tudo relativo ao futebol. E aí, como um cara que exerceu e ainda exerce a função de professor, agora mesmo estou indo para a academia lapidar uns detalhes do meu filho, que ele está cometendo uns erros no judô, quando ele luta. Vou dar uns bizus para ele também de jiu-jitsu. Também a outros amigos lá, combinei com o Ratatouille, um amigo lá da academia, aluno do irmãozão meu que foi para a China dar aula lá. Falei, Ratatouille, vai lá que eu vou te dar uns toques maneiros. Eu vou corrigir o moleque. E eles não vão cometer os mesmos erros que cometeram anteriormente. Porque o esporte é assim. A função do treinador é essa. Vou dar um exemplo para vocês aqui, tá? Fazer uma analogia para vocês entenderem. A maioria aqui curte MMA e muitos aqui lutam jiu-jitsu. Você vai com um atleta seu para competição, aí ele vai para a final, e aí na final ele perde a luta por 8-0. Ele toma 4 quedas, todas elas baiana. Baiana é aquela queda que o cara entra nas duas pernas e derruba. No wrestling se chama double leg, né? E no judô se chama monotegari. Pô, meu amigo, eu volto para academia e falo, a tua competição foi muito boa, porém você fraquejou demais nessa queda. Vamos trabalhar isso aqui, porque na próxima competição, se vocês baterem de frente, você não pode perder dessa forma, certo? E aí eu trabalho isso com o meu aluno na academia, defesa de baiana. Ou na pior das hipóteses eu falo, cara, você não vai trocar em pé com ele, você vai puxar para guarda. Puxou para guarda, não tem como derrubar. Isso aí vale para MMA também, tá, galera? O cara faz uma luta de cinturão e o adversário derruba ele várias vezes. E aí numa revanche, ou se de repente cruzar de novo, é obrigação do treinador entregar um atleta que não vai cometer aquela falha. E aí, por que eu fiz essa introdução? Para dizer para vocês que eu não tenho esperança do trabalho do Diniz melhorar, porque o Diniz já deixou claro, ele já jogou aberto, jogou na nossa cara, francamente, que ele não vai mudar absolutamente nada do que ele enxerga no trabalho dele. Ele não vai mudar, ele já falou isso. E aí eu perdi a esperança com ele, pô. O cara falou pra mim, olhou na minha cara e falou, porra. Olhou na tua cara e falou que ele não vai mudar. E também deixou bem claro quais são as prioridades no trabalho dele. A prioridade dele não é fazer o Fluminense ser campeão. Ele já deixou isso bem claro. Ele já falou com todas as letras que caso o Fluminense seja campeão, beleza. Caso não seja, ele tá se lixando. E aí como é que a gente fica? Como é que fica o Fluminense Futebol Clube? Uma instituição que tem milhões de torcedores, uma instituição que precisa ganhar, milhões de torcedores que são ávidos por título, e detalhe, milhões de torcedores que veem o clube arquirrival aqui da cidade empilhar troféu, pô. A gente zoou pra caramba os caras no início do ano. Os caras ficaram falando, comemora que o ano acabou, só vai ganhar carioquinha de novo igual ano passado. Já tomamos a primeira porrada, e foi deles, tá? A gente não foi eliminado pelo São Paulo, pelo Corinthians, pelo Grêmio, Cruzeiro, um rival dos fora do estado, não. A gente foi eliminado pelos caras, irmão. É a pior eliminação possível. Primeiro que os caras são nossos arquirrivais. Segundo que é a eliminação que você acorda, desce do teu prédio, sai na tua rua, já tem um já pra tirar onda com a tua cara, meu irmão. É a eliminação que quando acaba o jogo, teu WhatsApp tá inundado ali de mensagens te sacaneando, pô. Tu chega na academia pra treinar, os flamenguistas já estão lá em cima de você pra te zoar, meu irmão. Eu não fui treinar ontem. Eu tive que resolver umas coisas com meu filho. Hoje eu vou pra academia, o treino não vai estar tão cheio. Mas segunda-feira, irmão, os caras vão me massacrar. Com razão. E aí como é que fica o torcedor dessa instituição? Cujo treinador já deixou bem claro que não quer ganhar. Cujo treinador já deixou bem claro que acredita nas convicções dele. Ele acha que o modelo de jogo dele é perfeito, que ele não tem que mudar absolutamente nada. E aí? A gente vai tomar, cara. E eu falei lá atrás que o meu medo
era quando o Fluminense fosse jogar a fase de mata-mata e enfrentasse times que viessem totalmente retrancados aqui no Maracanã. Porque o Fluminense não sabe furar retranca. O Fluminense não sabe jogar quando o adversário adianta a marcação. O Fluminense não tem contra-ataque. E aí o Diniz, fazendo uma analogia com o jiu-jitsu, ele não vai chegar na academia e corrigir os erros do aluno dele para chegar no próximo campeonato, o cara não conseguir derrubar o atleta dele. Que é inadmissível para um professor levar um aluno para o campeonato, o cara perder tomando várias baianas, ele leva o aluno daqui a 2 meses, 1 mês para a competição de novo, o cara perde do mesmo jeito, porra. Foi o que aconteceu com o Fluminense. Foi isso que aconteceu. São Paulo fez uma tática no primeiro jogo, fez a mesma tática no segundo, o Fluminense foi surpreendido, né? Se é que a gente pode dizer que foi surpreendido, nos 2 jogos. Não houve uma resposta. Não houve uma estratégia. Não houve um alinhamento ali com o time para se prevenir sobre aquilo que os caras iam fazer. Não houve, pô. Então eu deixo aqui, esse vídeo aqui é muito importante para abrir a mente de vocês para a realidade. Não espere mudanças, porque ele já deixou bem claro que ele não vai mudar. Ele não vai mudar a questão tática, ele não vai mudar a questão filosófica dele de trabalho, de ficar improvisando jogador, inventando jogador. Ele não vai mudar a questão dele de espírito de competitividade. O Fluminense vai continuar entrando nos jogos, fazendo uma partida como se fosse uma outra qualquer. Vocês sabem disso. Até mesmo os que gostam do Diniz aí. Do trabalho do Diniz, né? Da pessoa não. Vocês sabem disso. O Fluminense entrou para jogar o Fla-Flu como se fosse uma partida qualquer. E na coletiva, ele deu uma coletiva sobre uma partida qualquer. Não foi sobre uma partida que o Fluminense havia acabado de ser eliminado pelo seu arquirrival da forma que foi sendo engolido pelo rival. A gente poderia até perder o jogo, cara, na parte técnica, na parte tática, no azar. Agora, na falta de raça, nunca, porra. Nunca. Nenhum time do mundo pode perder um jogo sem dar o seu máximo, sem se esforçar ao máximo, sem lutar, sem batalhar, porra. O Fluminense não batalhou. O que me machucou, o que me feriu foi isso. Perder pro Flamengo tá tranquilo. Faz parte, a derrota faz parte do futebol. Perder, ganhar, empatar. Pro Flamengo ou pra qualquer outro. Agora, não competir, não lutar, não se matar dentro de campo, não pode, porra. E ele deixou isso bem claro na coletiva. E os jogadores também deram a coletiva falando sobre o jogo como se fosse um jogo qualquer. E foi uma eliminação histórica. Os caras eliminaram a gente numa competição nacional. Numa competição que dá 100 milhões de prêmio, porra. E qual a expectativa que eles geraram na torcida em relação à Libertadores? A pior possível. A pior possível. O vídeo já tá longo pra caramba, tá? Eu vou parar por aqui, mas eu acho que eu deixei 2 pontos aqui muito interessantes para vocês refletirem, analisarem e abrir os olhos. Quem tá iludido se desilude. Quem tá cético vai ficar mais cético ainda. Falei aqui da questão institucional, que a nossa instituição tem que virar chave. Falei aqui da questão do técnico. Nosso técnico tem que mudar seus conceitos. Eu nem vou sugerir nomes aqui, falar que eu quero que ele saia, porque eu sei que o presidente não vai trazer alguém bom. Porque ele só olha para o mercado brasileiro, então ele limita, né, o trabalho do Fluminense ao longo da temporada. Ele já falou que não vai contratar nenhum estrangeiro durante o mandato dele no contrato, então, meu irmão, eu nem perco meu tempo falando de treinador. Eu não vejo treinador no Brasil hoje com capacidade de fazer um grande trabalho, só vejo o Cuca. Cuca sim, mas ele não vai contratar o Cuca. O Fluminense é alinhado com a ideologia aí que se implementou no país e que inclusive foi a ideologia que tirou o Cuca do comando do Corinthians. Tá beleza, galera? Mais uma vez, saudações tricolores, fiquem todos com Deus. Ó, antes de eu me despedir mesmo de vocês, falar até o próximo vídeo, né, que é a última frase que eu falo, manda ver nos comentários aqui, esse é um tema que eu, sem pilha, quero muito ler a opinião de vocês, quero muito saber o que vocês pensam sobre isso. E não se esquece, tá? Busca lá, pesquisa quem foi Cubidias, busca aí no YouTube, no
na internet, que é muito legal a história desse cara, tá bom? Mais uma vez, saudações tricolores, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.